Todos têm sido abençoados pelo ensino da palavra de Deus. Diga amém. Graças a Deus, estão sendo dias marcantes, inesquecíveis em nossas vidas. E estamos sendo grandemente abençoados pela palavra do nosso Deus. Eu gostaria de convidar a amada igreja, amados irmãos, que abram comigo a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo número 3. Nós vamos estar lendo o versículo de número 6 ao versículo de número 9. Malaquias, capítulo 6, versículo 6 ao versículo de número 9. Olha Deus. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós se desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Por que me roubais a mim, vós toda a nação? Glória a Deus. Porque vós me roubais a mim, toda a nação. Meus amados irmãos, dizimar, ofertar ao Senhor, o nosso fator motivador daqueles que ofertam, que fazem as suas contribuições para a obra do Senhor, o nosso fator motivador que gera o motivo de nós motivarmos para a obra de Deus, ela não é movida pelo sentimento. E sentimento não é o fator que nos leva a sermos um contribuinte, um participante da obra de Deus. Mas o fator motivador que nos leva a sermos um dizimista, um contribuinte, um ofertante na obra do Senhor, é pelo fato de nós termos um princípio. Porque sentimento, ele muda. Conforme a situação, conforme o momento, o sentimento, ele está sujeito a alterações. Mas quando nós seguimos princípios, eles, da palavra de Deus, são princípios eternos, não muda. E nós temos aqui este princípio bíblico da palavra de Deus. E Deuteronômio, no capítulo 16, no versículo 16, está escrito que nós não devemos nos aparecer, nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. De mãos vazias. Algumas pessoas desinformada, que pensa que o dízimo e as ofertas é coisa do passado. Mas isso, amados irmãos, é uma estratégia de Satanás para a ação do devorador, do imigrador, do destruidor, que apenas não está em interesse em devorar os bens materiais, mas principalmente aquilo que tange na vida espiritual. Mas nós somos motivados pelo princípio da palavra de Deus. Ao aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos hoje a Bíblia Sagrada, essa palavra que é a nossa regra de fé e prática. E nós seguimos esta palavra, obedecemos esta palavra. E o dízimo, ele não é coisa do passado, mas o dízimo, ele é antes da lei. Nós temos o exemplo do dízimo. O dízimo também, ele é durante a lei e pós a lei. A palavra dízimo, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos a primeira vez que é citada a palavra dízimo, lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18 ao versículo 20, quando Abraão, 400 anos antes da lei, a lei mosaica, Abraão, ele decidiu voluntariamente dar a 10ª parte dos despojos ao sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque.
E em Gênesis, no capítulo 28, versículo 18 ao versículo 22, 300 anos antes da lei, nós vemos que Jacó também ele fez um voto ao Senhor, dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nesta jornada, neste empreendimento que empreendo, ele disse: e me dar pão para comer e roupa para que eu vista, de maneira que volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a Bíblia diz, amados irmãos, que ele então pega uma pedra e ele erige aquela pedra, ele unge aquela pedra, e ele diz: aqui será, essa pedra será como coluna, será chamada casa de Deus. E ele fez então um voto ao Senhor e disse: de tudo quanto Deus me conceder, ele disse: certamente eu darei o dízimo. Isso foi 300 anos antes da lei. 400 anos antes da lei, nós vemos que Abraão, ele deu o dízimo dos despojos para Melquisedeque, sacerdote do Senhor. E nós vemos, amados irmãos, que ele fez isso motivado pelo favor de Deus, pela gratidão de Deus no seu coração. Então nós vemos que Abraão e Jacó, ele entregaram o dízimo antes mesmo do surgimento da lei. Eles tomaram essa atitude que glorificou o nome do nosso Deus. O dízimo durante a lei, quando nós lemos a palavra de Deus, a lei ela veio depois de Abraão e de Jacó. Quando eles voluntariamente entregaram o dízimo, a lei considera como a lei santa e adotou a prática do dízimo, determinando aos filhos de Israel que desse a 10ª parte de todo o seu plantio ao Senhor, oferecesse na casa do Senhor, conforme nós podemos ver lá em Levítico, no capítulo 27, versículo 30 e versículo 34, inclusive, amados irmãos, Levítico 30, aqui no capítulo 27, versículo 30 ao 34, pela exiguidade do tempo, eu não vou recorrer aos textos, mas eu peço que você tome nota. Nós vemos que ali, o Senhor, quando entrega a lei ao povo, nós vemos ali que, por falta desta obediência à lei do Senhor, então era acrescentada a pessoa que retinha o dízimo ou usava para o seu próprio benefício, ele haveria de pagar então a 5ª parte, ou seja, ele haveria de dar 20%, porque o dízimo é do Senhor. E esta foi a lei do Senhor para os filhos de Israel, colocando no coração deles que isto era um princípio de Deus, para que a bênção do Senhor pudesse ser sobre a vida do povo, que eles entendessem que eles dependiam única e exclusivamente do Senhor. E nós vemos, amados irmãos, que o dízimo, ele é antes de Abraão, de Jacó, e nós vemos que Abraão, Jacó já ofertou o dízimo, agradou a Deus, entregando aquilo que era do Senhor, e nós vemos que tudo isso, irmãos, glorificou o nome do Senhor. E Deus, ele se agradou tanto da atitude de Abraão e de Jacó, que no período da lei, nós vemos que então Deus, ele ordena a Moisés e todos os filhos de Israel, que eles então colocassem na lei, no capítulo 27 de Levítico, versículo 30, colocasse ali a questão do dízimo. O dízimo, ele é do Senhor. O dízimo, ele é antes, no período e depois da lei. Hoje, nós estamos no tempo da graça. Se hoje, no tempo da graça, quando nós oramos, muitas vezes nós observamos pessoas dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Se nós invocamos o Deus de Abraão, Deus de Jacó, por que nós não praticarmos as mesmas ações, atitude que eles praticaram? Porque isso glorificou o nome do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, são princípios de Deus, são princípios santos do Senhor. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 9, nós vemos ali, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia, dizendo: de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão, são abençoados, benditos como o crente Abraão, louvado seja Deus. E nós vemos que Hebreus, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10,
nós vemos ali que ali o escritor aos Hebreus, ele faz menção de Melquisedeque como uma figura de Cristo, uma tipologia de Cristo. Quando Abraão ele entrega ali, amados irmãos, o dízimo dos seus despojos para Melquisedeque, rei de Salém. Nós vemos aqui que aqui é uma figura, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja, como o corpo de Cristo, não a entidade mais certa, a entidade mais que tem, irmãos, capacidade de administrar essa 10ª parte, essas ofertas que os irmãos trazem para a obra do Senhor. Louvado seja Deus. E nós devemos fazer isso com alegria, porque não somos movidos pelo sentimento, mas nós somos movidos pelo princípio de Deus, movidos pela palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática para a glória do Senhor. Em Provérbios capítulo 3, no versículo 10 está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, irmãos, ser um ofertante na casa de Deus, ser um ofertante na obra do Senhor é privilégio, é uma bênção. Você que é obreiro na casa do Senhor, foi chamado por Deus, você que é obreiro na casa do Senhor, quando você for entregar aquilo que é de Deus, faça com alegria, faça com amor, porque Deus tem abençoado a sua vida e Ele tem cuidado da sua família. Bendito é o nome de Jesus. Eu quero, meus irmãos, convidá-los a colocar em pé. Nós vamos orar ao nosso Deus em gratidão, e nós não vamos ser movidos por sentimento, porque sentimento ele altera conforme a situação, mas nós somos movidos pela palavra de Deus, que diz que isto é do Senhor. As ofertas alçadas, elas glorificam o Senhor. E o Senhor chamou a atenção, amados irmãos, usando o profeta Malaquias: vós me roubais. E eles disseram: Senhor, em que nós te roubamos? O Senhor disse: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Glória a Deus. Irmãos, é uma bênção nós estarmos aqui, sermos participantes desta obra, porque Deus tem escolhido a cada um de nós para sermos ganhadores de alma. E toda vez que você dizima, oferta, de certa forma você está pregando o Evangelho. Amém? A sua oferta, o seu dízimo, você está pregando o Evangelho, está cumprindo o ídolo de Cristo, e naquele grande dia receberá da mão do Senhor a sua recompensa. Embora que não fazemos por recompensa, mas nós fazemos isto porque somos motivados pelos princípios da palavra de Deus. Glória a Jesus. Eu quero que você tome a sua oferta na sua mão, e nós vamos fazer diferente. Eu quero convidar os coletores, por gentileza. A Bíblia diz: trazei o dízimo, trazei a tua oferta alçada. Então eu quero que você, por gentileza, saia do seu lugar, e você vai trazer aqui. Eu peço que os coletores, por gentileza, em nome de Jesus, se coloque aqui, e você vai sair do seu lugar, e você vai vir com alegria, louvando ao Senhor. O dízimo não é para ser enviado, o dízimo é para ser trago. O dízimo não pode ser enviado, não, a Bíblia diz: trazei. Então traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Certamente o seu dízimo você não vai entregar aqui hoje, porque estamos na escola bíblica de obreiro, mas lá na congregação onde você congrega, meu irmão, minha irmã, seja fiel ao Senhor, seja fiel à palavra de Deus, porque Deus quer derramar bênção sobre a tua casa, Deus quer derramar bênção sobre a tua família, e que as bênçãos, as janelas do céu se abram, e o devorador seja repreendido, e o teu lar, a tua família, a tua casa, o teu ministério seja uma bênção para a glória e honra do nome de Jesus. Então nós vamos orar a Deus com alegria. Oh, aleluia. Senhor, obrigado, meu Deus. Oh, meu Deus, obrigado por sermos participantes, por estarmos aqui, Senhor, meu Deus, porque foi o Senhor que nos escolheu primeiro e nos nomeou como ovelha do teu pastoril. E aqui estamos com alegria, Senhor, para entregar a nossa oferta, para entregar aquilo que pertence ao Senhor. E nós não reteremos, não. Nós não reteremos aquilo que é teu, porque em tudo o Senhor tem nos abençoado e nos dado o exemplo de dar o teu Filho
nesta noite um exemplo de uma grande oferta que o Senhor entregou por nós. Pai, muito obrigado. Continua abençoando o teu povo. Eu repreendo o devorador agora, o espírito imigrador que tem entrado dentro desta casa, dentro desta família, trazendo prejuízo espiritual. Que seja repreendido agora, que o nome do Senhor seja glorificado. Este irmão desempregado, que o Senhor possa abrir a porta de emprego, porque a promessa do Senhor que encherão os seus celeiros e transformarão os seus lagares de vinho. Senhor, derrama sobre o teu povo a tua bênção, que és uma bênção tal, ó Deus, de uma forma gloriosa. Nós oramos e nós te adoramos para sempre, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vira para o Senhor, diga assim: obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Se você quer ser abençoado, então venha, porque a obediência gera bênção na tua vida, gera bênção na tua casa. Enquanto a irmã Sandra louva ao Senhor, nós também louvaremos ao Senhor com as nossas contribuições com muita alegria, porque é para uma boa causa. Esta é uma terra frutífera, esta é uma terra abençoada, e o fruto são almas para a glória de Deus, que se renderão a Cristo através do seu apoio missionário, da sua oferta missionária para a glória de Deus, em nome de Jesus. Procede
palavra pra descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra. O Senhor é santo, aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Deus santo que nos amou.